Olá pessoal, tudo bom? Então nessa aula a gente vai recordar o que a gente já viu sobre as áreas das figuras geométricas planas. A gente já viu o conceito de área, né? Viu que dependendo do formato da figura a gente pode utilizar uma fórmula, né? E a gente vai falar dos quadriláteros nessa aula. Então, primeiramente, o que é um quadrilátero? É um polígono com 4 lados. Dependendo do formato desse quadrilátero, de algumas características dele, a gente classifica ele de acordo com, a gente nomeia eles. Tá? E dependendo do tipo de quadrilátero que a gente tiver, a gente tem uma fórmula diferente para calcular a sua área, certo? Então, o primeiro quadrilátero que a gente vai olhar é o retângulo. Tá? Características do retângulo, pessoal. Ele tem os 4 lados dele, né? É óbvio. E esses lados do retângulo, eles são paralelos 2 a 2 e de mesma medida. Então, ó, este lado aqui de cima é paralelo com este e tem a mesma medida. Esse outro lado aqui tem a mesma medida do lado aqui de frente e eles são paralelos. Os 4 ângulos internos de um retângulo têm a mesma medida de 90 graus, ó, tudo ângulo reto. Um desses lados a gente chama de base, tá? Um desses lados a gente chama de base e o outro a gente chama de altura, tá? Qual é a definição de altura? É a distância A altura é a distância de uma base até a outra, tá? Formando 90 graus, tá? Essa aqui é a definição de altura. Eu posso pegar um retângulo e falar que isso aqui é a base, ó. Nada me impede. Faz de conta que está retinho, né? 4 ângulos retos aqui, né? 4 ângulos retos, aqui o outro, certo? Aí o que eu posso fazer? Se eu falar que isso aqui é uma base, o lado paralelo a ele vai ser outro. Essa distância de uma base até a outra formando 90 graus é a altura, certo? E a área do retângulo eu calculo multiplicando a medida da base pela medida da altura, tá? Então, olha um exemplo aqui. Calcule a área do retângulo abaixo, considerando as medidas dadas em centímetros. Então, ó, detalhe, a gente tem que ficar bastante atento com essa questão das unidades de medida, tá? Esse aqui é um retângulo, como que eu sei, lados paralelos, todos os ângulos internos formando 90 graus. Eu escolho um lado para ser a base. Geralmente a gente pega o lado de baixo aqui para ser a base e, consequentemente, o outro lado, que é a distância aqui, ó, dessa base de baixo até essa base de cima, formando 90 graus aqui, ó, que é a altura. No caso, coincide com a medida do outro lado do retângulo, certo? Então, lembra, vamos fazer exercício de cálculo? Não faço conta para lá e para cá de qualquer jeito. Começo tirando os dados da questão, certo? Lembro que a base a gente encontrou ali 6 centímetros. A altura a gente encontrou ali 3 centímetros, certo? Tirei os dados tudo certinho. Descobri que o exercício quer que eu calcule a área deste retângulo, certo? Aí sim, depois que eu tirei todos os dados, organizei tudo direitinho, aí eu vou para a parte dos cálculos, tá? Escrevo a fórmula para me lembrar dela, para eu não me esquecer dela. E aí eu jogo os dados na fórmula. Ó, no lugar da medida da base colocou 6, no lugar da medida da altura colocou 3, 6 vezes 3, 18. Lembra que a gente tinha 6 centímetros e 3 centímetros. Como eu estou fazendo centímetro vezes centímetro, a área vai ser aqui em centímetro quadrado. Certinho? Então vamos para o próximo? O próximo, cara, aqui é o quadrado, galera. Então, o quadrado é um quadrilátero de 4 lados, todos os lados de mesma medida, então a gente chama ele de L,
E o importante, todos os ângulos internos do quadrado têm a mesma medida, iguais a 90 graus. Então, todos os ângulos internos do quadrado são ângulos retos, tá? Fórmula da área do quadrado. Lado vezes lado, né? Então, a área dele seria lado vezes lado. E se eu fizer lado vezes lado, isso aqui vai dar, então, lado elevado ao quadrado, certo? Aplicando isso aqui num exemplo. Calcule a área do quadrado abaixo, considerando as medidas dadas agora em metros. Então, aqui são 7 metros, aqui 7 metros. Então, medida do lado dele, 7. Sei que é um quadrado, porque os 4 lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos dele são retos. Todos os ângulos medem 90 graus. Tudo bem? Vou fazer conta já? Não. Tiro os dados para poder me organizar, pessoal. Tiro os dados. Sei que o lado é 7 metros. Quero a área, tá? Quero a área. Escreva a fórmula. A área é igual ao lado elevado ao quadrado. Substituo dados. No lugar do lado eu ponho 7, né, que é a medida que a gente tem. 7 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 7 vezes 7, só para recordar, né? Vai ser 49. Como eu tinha 7 metros na medida do lado, a área do quadrado vai ser em metros quadrados. Então, 7 metros quadrados. Tudo bem? Então, vamos para o próximo quadrilátero aqui, que é o paralelogramo, tá? Paralelogramo. Lados paralelos 2 a 2. Ó, este lado de cima é paralelo com este lado de baixo. Este lado da lateral é paralelo com este. E os lados paralelos têm a mesma medida. Porém, os ângulos internos não são retos, tá? Um lado do paralelogramo a gente escolhe para ser a base, tá? E agora que vem a parte que nós temos que ficar atentos, né? Tem muita gente que pensa, este lado aqui, esta medida vai ser a altura dele, correto? Não, errado, tá? O outro lado do paralelogramo não necessariamente vai ser a altura dele. O que é a altura? Isso aqui tem que ficar bem marcado na mente da gente para não fazer caquinha depois. Ó, a altura é a distância de uma base até a outra, fazendo 90 graus aqui com a base. Ó, o ângulo aqui é 90 graus. Repara que este lado aqui, ó, não faz 90 graus com a base. Tá? Esse ângulo aqui não é 90 graus. Esse ângulo aqui, ele é diferente de 90 graus. Então, consequentemente, este lado aqui não pode ser a altura do paralelogramo. A altura é essa distância aqui, ó, uma base até a outra, fazendo 90 graus, certo? A fórmula para a gente calcular a área do paralelogramo é parecida com a área do retângulo, né? Você pega e multiplica base vezes a altura. Tudo bem? Então, como exemplo, ó, calcule a área do paralelogramo abaixo, considerando as medidas dadas em metros. Então, eu tenho aqui 4 metros e 3 metros, certo? Olha o 3, é essa medida aqui, ó, essa medida aqui, e não esta outra aqui, ó. Isso aqui não mede 3, tá? Isso aqui tem que ficar bastante claro para a gente, tudo bem? Vou fazer conta já? Não. Tiro os dados. O que eu tenho? A base são 4 metros, a altura são 3 metros, e eu sei que o exercício quer que eu calcule a área deste paralelogramo, certo? Então, tirei os dados, escrevo a fórmula para eu não me esquecer dela. Então, lembro que a fórmula para a área do paralelogramo é base vezes a altura, certo? Base mede 4, altura mede 3. 4 vezes 3, 12, né?
como eram 4 metros e 3 metros, na hora que eu fiz metro vezes metro, metro quadrado. Certinho? Vamos para o próximo. O losango, né? O losango, ele tem os 4 lados de mesma medida, tá? A definição de losango é isso, 4 lados de mesma medida. E todos os lados do losango são paralelos 2 a 2. Então, esse cara é paralelo com esse e esse cara é paralelo com esse. Tudo bem? Para a gente calcular a área do losango, o que nós temos que ficar atento são com suas diagonais. Tá? O que é uma diagonal? Se eu pegar este vértice aqui de cima e ligar com esse vértice aqui de baixo, eu vou ter uma diagonal. Esse pontilhadinho aqui é uma diagonal. Certo? E aí, se eu vier e ligar este outro vértice aqui, deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil. Se eu vier e ligar este vértice aqui da esquerda com esse vértice aqui da direita, eu vou ter uma outra diagonal, ó, que eu estou pintando aqui de roxinho. Uma das diagonais costuma ser maior que a outra. Então, a gente indica pelo D maiúsculo, que é a diagonal maior, tá? E a outra a gente indica pelo D minúsculo, que é a diagonal menor, tá certo? E para a gente calcular a área de um losango, eu vou multiplicar a diagonal maior, a medida da diagonal maior, pela medida da diagonal menor, e esse resultado eu vou pegar e dividir por 2. Tudo bem? Então, ó, vamos ver um exemplo aqui. Calcule a área do losango abaixo, considerando as medidas dadas em metros, tá? Então, eu tenho aqui todas as medidas em metros. Tudo bem? Então, daqui até aqui eu tenho uma diagonal. Eu vou falar que essa é a diagonal maior, porque ela mede 8 metros. E daqui até aqui, por eu ter a diagonalzinha, é a minha diagonal menor. Tudo bem? Tirando os dados. Diagonal maior, então, que é o Dzão, é 8 metros. Diagonal menor, que é o Dzinho, é 5 metros. O exercício quer que eu calcule a área. Tá certo? Lembra que você, para fazer o cálculo de alguma coisa, começa escrevendo a fórmula. Para lembrar, né? Como a gente tem vários polígonos, é bom você ir escrevendo a fórmula para se lembrar dela. Senão você esquece, confunde, tá bom? Então, a área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, certo? Escrevi a fórmula para me lembrar dela, substituo os dados. No lugar da diagonal maior, a gente põe os 8 metros. No lugar da diagonal menor, a gente põe 5. Aí aqui fica a seu critério. Se você perceber que dá para dividir o 8 por 2 e fazer uma simplificação, ó, 8 divide por 2, vai ficar 4 vezes 5. Tá? Fez a continha, 20, não é? Como a gente tinha medidas em metros, metros quadrados. Ah, eu não estou enxergando essa simplificação de fração. Sem problema nenhum. Você pode fazer 8 vezes 5, que é 40. 40 dividido por 2, 20 metros quadrados do mesmo jeito. Certinho? Próximo aqui, trapézio. O trapézio, né, ele é um quadrilátero que tem as seguintes características. 2 lados dele são paralelos. Tá? Então, os lados paralelos a gente chama de bases. Tá? Então, as bases do trapézio são os lados paralelos. Tá? Então, os lados do trapézio são os lados paralelos. Os lados que não são paralelos, que é o caso desse aqui da esquerda e esse cara aqui da direita, não são base. Tudo bem?
A altura, aqui é importante a gente ficar esperto, galera. A altura é a distância de uma base até a outra, fazendo, ó, 90 graus. Tá certo? Tem que fazer 90 graus. O que muita gente confunde. Pensa, ah, isso aqui eu tenho a medida desse lado aqui, eu vou falar que isso aqui é a altura. Não é. Repara que esse ângulo aqui é diferente de 90 graus. Tá? Isso aqui não é ângulo reto. Ah, e aqui, esse lado aqui pode ser uma base? Bom, nessa figura não. Dá para perceber que esse lado aqui também não é 90 graus. É um lado, né, um ângulo, perdão, que tem uma medida diferente de 90 graus. Por isso que a gente tem que ficar atento. Né? O que é a definição de altura? Tem que fazer 90 graus. Tá certo? E a área, a fórmula, perdão, para a gente calcular a área do trapézio, ela é um pouquinho mais chatinha de lembrar. Né? Para você calcular a área do trapézio, você vai fazer medida da base maior mais a medida da base menor, certo? Multiplicar isso daqui pela altura. Então, ó, base maior mais base menor vezes a altura. E o resultado disso tudo aqui você divide por 2. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo? Então, ó, calcule a área do trapézio abaixo, considerando as medidas dadas em centímetros. Então, eu tenho aqui 5 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros. Tá? Começo identificando quem são as bases, quem são os lados paralelos. Então, ó, este lado aqui de baixo e esse lado aqui de cima são lados paralelos. Cuidado, o trapézio, ele não necessariamente vai estar assim deitadinho, ele pode estar assim, ó. Você derrubou ele. Ó. Aí o que você vai ter? Base maior, base menor, porque são os dois lados paralelos. Este lado aqui de cima, deixa eu mudar a cor aqui. Este lado aqui de cima e esse lado aqui de baixo não podem ser a base desse trapézio. Por quê? Esse lado de cima aqui não é paralelo com esse lado de baixo. Então, cuidado, tem gente que vai procurar a base e fica procurando o lado de baixo. Não é. As bases são os dois lados paralelos, certo? Ah, mas e onde que vai estar a altura aqui? Ah, eu vejo a medida da primeira base até a segunda, né, a distância de uma até a outra, fazendo 90 graus. Tá? Isso aqui que vai ser a minha altura. Tá? Então, cuidado, galera. Tem gente que confunde, né? Fica procurando lado de baixo e lado de cima falando que é base, mas não é. Base do trapézio é o quê? Os dois lados que são paralelos. Certinho? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, tirar os dados. O que a gente já viu? Que a base maior, que a gente indica pelo B maiúsculo, mede 5 centímetros. A base menor, que a gente indica pela letra B minúscula, mede 4 centímetros. A altura é 3 centímetros e eu quero encontrar a medida da área desse trapézio. Tá certo? Vou fazer os cálculos. É fazer conta para lá e para cá de qualquer jeito? Não. O que você vai fazer? Escrever a fórmula para lembrar dela, que essa aqui é mais chatinha mesmo de lembrar. Substituir agora os dados na fórmula, tá? Ó, no lugar da base maior, 5. No lugar da base menor, 4. No lugar da altura, 3. Certo? Lembra que por você ter um parêntese, você tem que resolver ele primeiro. Então, 5 mais 4 é 9, vezes 3. Se eu fizer 9 vezes 3, vai dar 27. Aqui na matemática, muitas vezes a gente encontra, principalmente se for questão de teste, questão de vestibular, essas coisas, a resposta na forma de fração. Então, 27,5 de centímetro quadrado. Aí, se eu quiser dividir o 27 pelo 2 e chegar em 13,5 centímetros quadrados, vai estar errado? Não, dá na mesma, tá? O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, às vezes você vai fazer uma questão de teste,
A alternativa dela, ao invés de estar assim, ó, na forma decimal, pode estar na forma fracionária, tá? Então, é bom você ficar esperto com isso. Certinho, galera? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos, tá? Até mais!